Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver mais uma matéria referente ao foro por prerrogativa de função. Esse é o nosso tema de hoje. No caso, o que é esse foro por prerrogativa de função? Nada mais é do que um critério para fixação da competência criminal, ou seja, quando uma determinada autoridade pública ela responde a um processo criminal, esse processo ela deverá tramitar num foro especial, ok? No caso dos deputados e senadores, a Constituição Federal ela estabelece que esse foro por prerrogativa de função será no Supremo Tribunal Federal, ok? Então, caso essas autoridades elas respondam por algum tipo de processo penal, esse processo ele deverá ser instaurado no Supremo Tribunal Federal. Esse foro também abrange os inquéritos policiais. Então, o que é que acontece? Tanto o processo penal como o inquérito, que é antes do processo penal, esse inquérito também deverá tramitar nesse foro especial por prerrogativa de função, ok? No caso dos senadores e deputados federais, essa regra ela vem aqui no artigo 53, parágrafo 1º. Os deputados e senadores, né, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, isso é um ponto importante, tá, pessoal? Que o foro por prerrogativa de função, ele só vai estar presente a partir da expedição do diploma. Como assim, professor? Que diploma é esse? Na realidade, quando uma determinada autoridade ela é eleita, uma eleição, vai ocorrer um procedimento prévio à posse. Então, antes de tomar posse, haverá o diploma, a sessão de diplomação. Essa sessão de diplomação, na realidade, é para a entrega do diploma, que nada mais é atestando que aquele candidato que foi eleito, ele tem direito de assumir um cargo público, certo? Então, a partir da expedição desse diploma, ele já passa a ter o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Artigo 53, parágrafo 1º. E no caso, esse foro por prerrogativa de função, ele vai permanecer até o final do mandato, certo? Até o final do mandato. Quando o deputado ou senador terminar o mandato, ele perde o foro por prerrogativa de função. Então, os processos que tramitam lá no Supremo Tribunal Federal serão enviados para o juízo comum, ok? No caso, a instância de primeiro grau, provavelmente, ok? No caso, pessoal, no entanto, em relação a essa questão, existe uma exceção. Porque o que era que estava ocorrendo? Alguns parlamentares eles eram processados perante o STF e quando iam ser condenados, o que é que eles faziam? Eles renunciavam para perder o foro por prerrogativa de função. Então, o que é que acontecia? Esse processo saía do Supremo Tribunal Federal e iria para as instâncias ordinárias. O que, na realidade, causava aí uma tremenda demora, certo? Na realidade, isso aí era usado como uma fraude processual para protelar a condenação. Então, o que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Que nesses casos, mesmo quando houver a renúncia do parlamentar, o processo vai continuar no Supremo Tribunal Federal. É claro que é necessário que seja identificado no caso que houve aí uma tentativa de fraude por parte desse parlamentar, ou seja, que há uma tentativa de protelar o julgamento do processo utilizando o foro por prerrogativa de função. Ok, pessoal? Então, na realidade, se trata de uma exceção. Mas o normal, a regra geral, é que quando o parlamentar ele termina o mandato, ele perde o foro por prerrogativa de função e o processo volta para as instâncias ordinárias. No caso, quando a renúncia puder ser usada como uma possibilidade de fraude,
Nesse caso, a renúncia não vai gerar a perda do foro por prerrogativa de função. Ok, pessoal? Tudo tranquilo aí até o momento? No caso, eu quero frisar também que esse foro é só para ações de natureza penal, certo? Então, o que é que acontece? Ações cíveis não vai ser afetado por foro por prerrogativa de função. Imagine aí, uma ação de alimentos contra um parlamentar, um divórcio, uma reparação de danos contra um parlamentar. Essas ações elas não vão ser propostas no Supremo Tribunal Federal, e sim no primeiro grau, ok? Então, somente ações de natureza penal. No entanto, pessoal, nesse caso aqui também tem uma exceção, que é o caso da ação de improbidade administrativa contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, se trata de uma exceção. Por quê? A ação de improbidade administrativa é uma ação de natureza civil e administrativa, ou seja, não é uma ação de natureza penal. No entanto, uma ação de improbidade administrativa contra um ministro do Supremo Tribunal Federal deverá tramitar no Supremo Tribunal Federal, ok? Trata-se de uma exceção. Trata-se de aplicação por foro por prerrogativa de função em uma ação civil. Ok, pessoal? Alguma pergunta? No caso de haver algum afastamento do Poder Legislativo, o foro por prerrogativa de função ele pode ser afetado. Ok? Em alguns casos haverá essa afetação, em outros casos não. Por exemplo, no caso, quando um parlamentar ele entra com a licença para tratamento de saúde, basicamente ele não deixou o cargo, certo? Ele não deixou o cargo. Então, ele não vai perder o foro por prerrogativa de função, ok? No entanto, se um deputado eleito, por exemplo, ele assume o cargo de deputado federal, mas posteriormente ele se afasta para assumir outro cargo, por exemplo, ele vai ser ministro de Estado, vai ser ministro da Educação. Nesse caso, tá, pessoal, ele vai perder o foro por prerrogativa de função de deputado, tendo em vista que ele foi assumir outro cargo. Ok? Ficamos entendidos aí, pessoal? Alguma dúvida? Grande abraço para vocês e vamos estudar.